Olá pessoal, eu sou o professor Lucas Pereira, seja muito bem-vindo ao meu canal e no vídeo de hoje é a explicação da quinta semana do nosso PET volume 3. O tema dessa semana é a razão e proporção. Nessa semana você vai começar a compreender o conceito de razão entre duas grandezas, a noção de proporção e identificar os elementos que a compõem e a propriedade fundamental das proporções e saber mobilizá-la para a resolução de problemas, né? Então aí a gente começa com a definição de razão, chamaremos aí de razão entre dois números reais A e B, com B diferente de zero ao quociente de A por B, que é escrito na forma então aí, né, de fração, quando diz ali o quociente, nada mais é então do que a fração A sobre B, ou a gente pode representar também com A, dois pontinhos e o B. O termo A recebe o nome de antecedente e o B de consequente. Bom, imaginei a seguinte situação, em uma festa há 20 homens e 25 mulheres. A razão entre o número de homens e o número total de pessoas nessa ordem é, então, o número total aí de homens é 20, o número total de pessoas é 45. A gente pode simplificar isso daí por 5, né? Ficando, então, 4 sobre 9. Isso significa que a cada 9 pessoas, 4 são homens, né? A razão entre o número de mulheres e o número total de pessoas, então o número de pessoas a gente já sabe que é o 45, agora a gente sabe também aí, né, que as mulheres correspondem a um total de 25, simplificando mais uma vez por 5 aí, a gente tem que a cada 9 pessoas, 5 são mulheres. Bom, a razão entre o número de homens e o número de mulheres, nessa ordem, é, simplificando aí, 4 sobre 5. Note que as duas primeiras razões relacionam o todo e uma parte, e a última razão seleciona as partes. Mas, independente da análise, podemos concluir que a cada 9 pessoas na festa, 4 são homens e 5 são mulheres. Bom, razões específicas, né? Duas razões são inversas quando o produto delas é igual a 1. Então, por exemplo, 4 sétimos e 7 quartos, né? Ou seja, se a gente multiplicar aí, vai ficar 1, ou até mesmo porque pode simplificar, né? 4 sobre 7 vezes 7 sobre 4, a gente poderia simplificar o 4 com 4 ficaria 1 e 1. O 7 com o 7 ficaria 1 e 1. 1 vezes 1 é igual a 1 sobre 1, que é igual a 1, né? Bom, o outro caso aí é quando multiplicamos ou dividimos os termos de uma razão pelo mesmo número, diferente de zero, obtemos uma razão equivalente. Então, por exemplo, considerando a razão 40 sobre 45, dividindo os termos por 5, podemos chegar, né, ter aí a razão equivalente, que é 8 sobre 9. Então, 40 sobre 45 é equivalente a 8 sobre 9. Ou é o mesmo caso aqui do nosso exemplo anterior, né, que a gente sempre tinha aí duas frações. Então, essas duas frações aí seriam razões equivalentes. Agora, a gente vem para a definição de proporção. Proporção nada mais é do que uma igualdade entre duas razões. Então, por exemplo, 2 quintos e 8 sobre 20, né? Como tem, aliás, 2 quintos igual a 8 sobre 20. Então, essa igualdade aí faz com que essas duas razões se tornem uma proporção. Os termos de uma proporção são chamados de meio e extremos. Na proporção acima, os números 2 e 20 são os extremos e os 5 e 8 são os meios. Então, olha só, a gente tem aqui o 2 e o 20 como os meios e os 5 e o 8 como os extremos, né? Então, na proporção assim, os números 2 e 20 são extremos. 2 e 20 são extremos. Opa, eu destaquei errado então, né? Então, 2 e 20 são extremos, já o 5 e 8 são os meios, né? Em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. A partir daí, o exemplo descrito acima, temos 5 vezes 8 é igual a 2 vezes 20. Bom, aqui a gente tem uma questão, então, né? A razão entre a idade de Pedro e a de seu pai, nessa ordem, é igual a 2 sobre 9, né? 2 nonos. Se a soma das duas idades é igual a 55 anos, então Pedro tem. Bom, para a gente resolver isso aí, vamos denominar a idade de Pedro por x. Com a soma das duas idades é igual a 55, então a idade do pai de Pedro é igual a 55 menos x, né? Já que a gente teria aí uma idade mais a outra igual a 55, fazendo a inversão aí, a gente tem também 55 menos x. Sabendo que a razão entre as idades é igual a 2 nonos, obtemos a seguinte proporção. X está para 55 menos x, assim como 2 está para 9. Como o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, temos x que multiplica 9 e 55 menos x que multiplica 2.
Aí a gente desenvolve aí, né, equaçãozinha, 2 vezes 55, 2 vezes x, organiza todos os valores de x apenas de um lado da igualdade, né? E a gente chega em 11x igual a 110. Simplificando aí, a gente chega então que a idade de Pedro é igual a 10, alternativa letra C. Bom, sequência diretamente proporcional e sequência inversamente proporcional. Na sequência diretamente proporcional, duas sequências numéricas são diretamente proporcionais se a razão entre os termos correspondentes for constante, né? Então, olha aí, a gente pega o primeiro valor da sequência de A com o primeiro da sequência de B, pega o segundo, né, com o segundo, o terceiro com o terceiro, o quarto com o quarto, e aí a gente fazendo aí, colocando sempre aí na razão, né, vai ser sempre o mesmo valor. Isso é a sequência diretamente proporcional. Já inversamente proporcional é quando as duas sequências são... se o produto entre os termos correspondente for constante, né? Então, nesse caso, a gente vai pegar o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, mas em vez de estar dividindo, a gente vai estar fazendo uma multiplicação que vai sempre gerar o mesmo resultado. Bom, chegamos então nas atividades, né? E aí, se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Se quiser propor algum vídeo aí, também pode deixar o seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.